Mas, ao mesmo tempo, você ganha 2 jogadores com capacidade de ganhar jogo, de ganhar título. Eu acho que vale a pena, tecnicamente falando. Tecnicamente falando, São Paulo precisa muito de jogadores com essa capacidade de botar um jogo no bolso, né, de chamar um pouco a responsabilidade. Né? O Rames é um cara que quebra, desmonta uma defesa com um passe ou com uma bola parada. O Lucas, né, quando ele saiu, sendo até sincero, a expectativa era até maior. Sim. Né, todo mundo falava, o Neymar, você tinha o Lucas ali. O debate era ali em cima. Um protagonista dessa nova geração. Sim. Eu acho que ele não... Vamos acompanhar aí, rapaziada, a imprensa esportiva, o programa F90 da ESPN, fazendo aí já um esboço de time, já tentando montar um São Paulo com o Rames Rodrigues e com o Lucas Moura. O Rames tá fechado, o Lucas tá perto aí, né? Tem gente que tá com medo aí, hein? Vamos tá vendo aí. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que é muito importante. Bora acompanhar aí. Pera aí, Lucas no lugar do Wellington Rato. Imaginando o jogo contra o Corinthians que não vai ter o Luciano, o Rames Rodrigues entraria no lugar do Luciano próximo do Caleri. Também Seria acho. como se fosse um segundo atacante. E Pera aí aí. ele manteria na esquerda ali o Michel Araújo. Porque o São Paulo hoje, pelo menos, tem um jogo coletivo meio consolidado. Se você também chegar agora, vamos destruir agora e começar do zero por causa de 2 caras também, pode ser um tiro pela culatra. Então uma forma de você manter um pouco o desenho e só melhorar a qualidade técnica, tal, individual, é botar o Lucas Moura no lugar do Rato e nesse jogo contra o Corinthians, se é que a contratação vai vir e se é que vai vir no prazo certo para inscrição, Sim. meter o Rames Rodrigues junto com o Caleri. 2, 3, 1. O pessoal falou aqui sobre as lesões, né? O Donan falou muito bem aqui sobre o retrospecto recente do Rames. O Rames tem outro problema em relação ao Lucas, que é a adaptação, né? Claro. O Lucas Moura chega no Morumbi e parece que ele não Em saiu casa, nunca não, de lá, né? a chave tá com ele. A chave tá com ele, entra lá, conhece os buraquinhos do campo e tal, né? O barulho do canto da torcida e tal. O Rames, pra ele, é novidade total, né? Se ele chega a cair de paraquedas, ó, isso aqui é o Corinthians, é o maior rival do São Paulo, isso aqui é a Copa do Brasil, o São Paulo nunca venceu, ele não tem informação, nada disso. Vai chegar aqui de paraquedas, esse aqui é o Gil, você vai tentar driblar o Gil, aquele goleiro ali é o Cássio, você vai tentar chutar nele. Pra ele, ó, esse aqui ó, é o Michel Araújo, muito prazer, esse aqui é o Pablo Maia. E tem outra questão também nessa comparação de Rames e Lucas. Eu acho que o Lucas é uma certeza maior, porque até pouco tempo, tirando a última temporada, que ele não teve tanta sequência, ele era um jogador importante, no mínimo, de rotação do Tottenham. A gente tá falando de Premier League. O Rames, ele tava numa liga grega, no Olympiacos, não conseguiu ter tanta sequência, foram 23 jogos só com a camisa do Olympiacos, e antes ele tava jogando pelo Al Rayyan. Então, assim, é uma liga bem abaixo na parte competitiva. Eu não acho que o Rames e o Lucas estão no mesmo debate de adaptação também, não. O Lucas tá à frente. Muito à frente. Eu acho que até muito à frente. Acho que até muito à frente. E além do que você falou, eu acho que... Como é que você imagina aí? Só pra gente aproveitar aqui o gancho. Eu não tô muito... Eu só acho que o Rames talvez não necessariamente tão próximo ao Caleri. Tá. Recuei o homem. Não pode ser, mas eu acho que não vai fugir disso e acho que o papo da nova formação não tem que começar por manter o Luciano. Não acho que segura o Luciano e vê o que vai adaptar, não. Eu acho que é muito mais em acomodar o Rames e o Lucas do que exatamente priorizar mantém o Luciano, que eu acho que falta isso que o Donan falou. Luciano não é esse cara de velocidade. Luciano é muito mais um cara que às vezes móvel, você debatia antes, o Luciano era um 10, era um homem de chegada. Passe. Ele vem por trás, ele faz o time jogar, ele não vai fazer... Ele vai jogar dentro do espaço, ele não necessariamente vai atacar um espaço, sair em velocidade. Então não partiria do Luciano para acomodar os outros. Acomodaria os outros e pensaria como pode ter um cara de velocidade por aí. O ponto positivo até agora do Dorival no São Paulo é a recuperação do Gabriel Neves. Sim. Um jogador que estava de lado, encostado com o Ceni não tinha muita confiança nele, passou a ser uma peça importante. Pensando num jogo contra o Corinthians, se acontece, né, a contratação do Lucas, a gente não sabe se isso vai acontecer, é importante falar para o fã de esporte, eu não sei se ele não vai colocar o Alisson de novo. Ali por dentro com o Pablo Maia, porque o Alisson... Isso se o Lucas não vier. Não, acho que com o Lucas mesmo, seria o... No lugar de quem? Talvez do Michel? na vaga do Gabriel Neves, jogando ali mais por dentro com o Pablo Maia, né? Como jogaram agora nesse último jogo. Porque o Alisson achei que fez um bom jogo. Também achei. O Alisson tá se encontrando nessa posição, mérito pro Dorival, dinâmico, né? Ajuda sem a bola, ajuda nessa conexão de meio campo e ataque, né? Pode ser que reforce um pouco mais essa capacidade de pressionar. Eu acho que esse é o ponto. O Lucas, eu acho que sem a bola... Ele é um cara que ainda está preparado para pressionar a série de bola adversária porque ele tinha que fazer isso na Premier League, isso é inegociável. Sim. O Rames não. Eu já tenho uma dúvida. Eu acho que o Rames ele teria que ser um cara que precisaria ser um pouco mais preservado para tecnicamente ele botar o talento dele para fora. Tá tudo bem. E do outro lado você tem alguém que compensa. Sim. Alguém compensa por ali. Para você, eu tô com você.
Preserva o Rames. Compensa. Alguém compensa para fazer. Como Tem é que marcar, né? Preservar não é não marcar, né? Não, preservar você saber onde correr. Exato. Como é que muitas vezes o Renato joga quando ele entra no Corinthians? Alguém compensa para ele e ele aproxima muitas vezes com o Yuri em bola. Alguém compensa. Porque é isso, tem jogador que vai ser assim. O Lucas está mais adaptado, vocês estão falando que o Lucas está mais adaptado, o Lucas com bola pode te entregar mais rapidamente, só que o Lucas ainda tem, popular, né? O Lucas tem caixa, tem fôlego ainda para fazer esse tipo de movimentação sem bola. O Rames, se não tiver, não é um problema. Se ele estiver te entregando com bola, o que ele pode te entregar? Preserva. Sobe ele um pouco mais quando você estiver sem a bola e alguém vai compensar. E aí você precisa pensar quem é que vai fazer essa beirada por ali. Quem é que vai fechar uma linha de 4, seja uma linha de 3 por ali. A pressão que você tiver que ter, você vai ter que compensar o Rames sem a bola. O Lucas tem uma coisa que falta ao time de São Paulo. Eu não sei quem foi que falou assim, quem que dribla? Que jogador no time de São Paulo dribla? Aí alguém ficou pensando, poxa, o Caleri dribla, o Luciano dribla. Foram lembrar do Caio Paulista. O cara que consegue quebrar alguma linha ou fazer alguma coisa um pouco diferente. Tem sido ele. Tirar uma coisa da cartola. Tem sido o lateral esquerdo do São Paulo, Caio Paulista, que falhou contra o Corinthians. No segundo gol. Então você pega um Wellington Rato, quando joga pela direita, ele não é o Robin, né? Mas é aquele cara que fica aberto na direita e não vai pra linha de fundo. Toda hora ele pega a bola, corta pro meio, tenta fazer um lançamento, um passe, mas não avança, ele não agride, ele não dribla. Então você pega lá pro Fábio Santos, veterano lateral esquerdo do Corinthians. Põe o Lucas Moura em cima dele. O terror, a dificuldade que é, ou pro Murilo na cobertura. O Lucas é um cara que a força dele, especialmente no começo da carreira, era a velocidade, era arrancada, jogar na frente é difícil de pegar ele. E ele ainda tem bastante velocidade. Então, por exemplo, mudaria a característica. Para o Corinthians seria um problema muito maior enfrentar um jogador que tem um contra um, que vai para cima, que arrisca. O Rames Rodrigues não vai fazer isso. O Rames é técnico, vai pegar a bola, parar, fazer um lançamento, bate bem de fora da área e tal. Mas ele não é um cara que vai pegar a bola, vai sair driblando, vai se arriscar. O Lucas faz isso. Tem uma mensagem, audiência qualificada de um companheiro nosso, o Silas. Grande. Craque, jogou, ídolo no São Paulo. Ele encontrou o Lucas Moura esse fim de semana e ele mandou um feedback aqui que é interessante. Vamos admitir que o São Paulo contrate Rames e Lucas Moura, pensando nesse contexto de jogo da volta com o Corinthians. O Silas encontrou numa academia, o Lucas com um personal. Assim, a gente sabe que esses caras ali, da nata do esporte, especialmente os mais conscientes, eles se cuidam muito, óbvio que daí o cara tá full power com um personal para ir pro campo e jogar, tem uma distância, mas assim, a questão física dele não estaria distante para precisar de um mês para estar pronto. O Rames, a gente sabe que se chegar, muito provavelmente São Paulo se inscrever, ele vai dar um jeito de jogar. Mas o chão para ele estar pronto é maior. A gente está falando também quase 3 semanas para o jogo da volta da Copa do Brasil. É isso? Que ajuda, né? É isso. Mas teria que acontecer um acerto rápido com o Lucas, para isso ser possível. E tem um ponto, né, que o Bubu tocou mais cedo, e eu concordo muito, é a questão do cobertor curto, quando a gente fala do futebol. Tudo bem, hoje a gente tem um São Paulo, acho que até mais organizado e mais equilibrado coletivamente do que o Corinthians. Só que a gente sempre falou que o Corinthians, no papel, tem mais jogadores individualmente com capacidade de desequilibrar. Sim. Você pode perder um pouco desse equilíbrio sem a bola, com o Rames ali, você vai ter que compensar, você vai ter que modificar talvez a estrutura ali da marcação, que é uma virtude do São Paulo Dorival? Sim. Mas, ao mesmo tempo, você ganha 2 jogadores com capacidade de ganhar jogo, de ganhar título. Eu acho que vale a pena, tecnicamente falando. Tecnicamente falando, São Paulo precisa muito de jogadores com essa capacidade de botar um jogo no bolso, né, de chamar um pouco a responsabilidade. Né? O Rames é um cara que quebra, desmonta uma defesa com um passe ou com uma bola parada. O Lucas, né, quando ele saiu, sendo até sincero, a expectativa era até maior. Sim, carreira. Sim. Né, todo mundo falava, o Neymar, você tinha o Lucas ali O debate era ali em cima. Um protagonista dessa nova geração. Sim. Eu acho que ele não confirmou tanto as expectativas. Eu acho uma carreira sólida, mas um pouquinho abaixo do que se esperava. Carreira de respeito, Exato. Né, no PSG, depois no Tottenham. Ele tem um carinho maior até do torcedor do Tottenham por tudo que ele fez naquele jogo contra o Ajax. Mas, falando de nível do futebol brasileiro, ele estando bem fisicamente, eu acho que ele é um cara para causar um estrago. Acho que ele é um cara que seria para brigar entre os melhores jogadores do país.
do Concordo, continente até. concordo. Né? Se ele estiver bem fisicamente, ele... Vou ler algumas mensagens da hashtag F90BR, até fazendo já um convite para o próximo assunto. Em instantes, o Lucas Veríssimo vai ser outro Lucas. O Veríssimo vai ser apresentado no Corinthians e a gente vai mostrar aqui. O Alex Matsumoto. O São Paulo claramente eleva o seu patamar se conseguir trazer esses dois jogadores. Se conseguir a virada contra o Corinthians, eu acho que dá para jogar de igual para igual contra o Flamengo, disse o Alex. E um outro Alex, esse da cidade de Ponta Grossa, diz: só quem não sabe nada de futebol é que fala que o milionário futebol mexicano não é atraente para os grandes jogadores. É o que a gente falou isso, sobre essa disputa. O campeonato mexicano é realmente muito grande e merece muito respeito. Ele citou a América do México, por exemplo. O Rei do Norte, de onde vem o dinheiro do São Paulo, Bubu? O Rodrigo Bueno, essa mensagem tem alguns minutos. O Rodrigo Bueno falou sobre isso, sobre essa engenharia financeira, e eu concordo com o Rodrigo Bueno. Assim, eu acho que, e aí não só o São Paulo, mas muitos times têm uma folha de pagamento pesada com um jogador que não resolve. Assim, e se você conseguir administrar isso, de favorecer 2, 3, 4 peças importantes e um elenco de apoio bom, isso faz diferença. Diga. Eu acho que é possível fazer dessa forma que você está falando, mas ao mesmo tempo é necessário a gente tocar nesse ponto da gestão. Não, porque assim, se o que você o está Bubu traz, né, dos outros o jogadores... que o Bubu traz também até para diferenciar, frisar isso aqui. O que o Bubu traz é como poderia ser feito, né? Sim, não é o que está sendo feito. Não é o que está acontecendo, esse que é um ponto. Alguém precisa sentar e falar, está sendo assim, não compromete, e hoje a gente tem uma capacidade assim, assado, de trazer esses dois tipos de jogadores. Isso não foi feito. A gente recentemente teve aquela lista de gestão financeira, eu esqueci o nome do Não, de César Gafriel. Isso, ele participou do Sport Center 3, terceira edição, e eu lembro que a gente perguntou sobre times que fizeram avanços quando foi o tema São Paulo, e ele falou, o São Paulo está fazendo avanços, mas são avanços pequenos, não é aquela revolução financeira de ajuste. E também, são assim, paliativos, é quase um band-aid. E é muito do não aumentar a dívida. O que você deve. É isso. É muito sobre isso. Não é que tem um aumento aqui, agora acabamos de gerar um fluxo com uma capacidade de investimento que vão para cima. Não é isso. E é por isso que se faz necessário. A gente estava aqui semana passada, se eu não me engano, debatendo sobre problemas financeiros. Sobre questões saíram recentemente. Bubu pode até me ajudar. O São Paulo continua fazendo empréstimos bancários. Devendo compromisso aos jogadores. Então, assim, calma aí. Você precisa deixar isso muito claro. Porque aí como é que você vai sustentar essa informação de que você está apresentando evolução, ainda que pequena, porque a dívida é muito grande para todo mundo? Como? Estou devendo, estou gastando mais. Eles vão falar, por exemplo, tanto no caso do Rames como do Lucas, não teria uma contratação, você não gastaria na compra. Eu falei aqui, se o Rames vai ganhar... Ninguém vai receber nada por isso? Você não está pagando luva a ninguém? Salário, não, estou falando que até o Bertolucci claro. lá, um empresário que o São Paulo tem um bom trâmite, é bom, né? Deve ter uma boa dívida, né? Mas tem uma boa relação, e ele estaria facilitando isso, além do Rafinha, tal, na sedução, porque jogou no Bayern com o Rames. Mas o Rames ganharia 600, daria 800 no total, somando com luvas, com algum bônus ali e tal, 800. Acho que isso dá para o São Paulo administrar. Como eu falei, o São Paulo paga metade disso para jogadores de um nível muito abaixo, com currículo, uma história muito abaixo da do Rames. Então, eu acho que dá para fazer essa engenharia.